Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast NA. Nesse episódio, vamos explorar como o setor automotivo está de olho no agronegócio e por que as plataformas digitais têm sido um caminho importante aí, utilizado inclusive pelas montadoras para acessar o produtor rural através do chamado marketing personalizado, marketing digital. Para isso, a gente tem aqui um especialista em marketing e o mais importante, especialista em marketing do agronegócio. Quem está comigo é o Diogo Luchiari Frutuoso da Macfor. Seja bem-vindo, Diogo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender esse movimento de utilização aí das ferramentas digitais e principalmente como o marketing digital está ajudando aí as empresas. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, é um prazer para mim estar aqui com vocês mais uma vez, Alexandre, com todo mundo, toda a audiência aqui do Notícias Agrícolas. A gente sempre fala que é um prazer poder contar com vocês também iniciativas nossas, mas também poder contemplar aqui, trazer conteúdos, assuntos e também algumas explicações sobre o setor que faz total sentido para a gente da Macfor também. A gente começa aqui, Diogo, sempre entendendo e conhecendo melhor os nossos convidados. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que começou a sua carreira, enfim, e como é que foi a sua relação com o agronegócio, né? De fato, essa relação hoje está presente no que você faz, mas conta pra gente como é que tudo isso começou. Legal. Eu acho que é um ponto interessante, porque normalmente quando a gente trabalha com publicidade, muitas das pessoas olham e acreditam que todos os profissionais de publicidade vêm da área publicitária. E a gente, dentro da Macfor, fez um caminho inverso, né? A gente hoje não tem só sócios publicitários, muito pelo contrário, nós temos sócios matemáticos, agrônomos. Eu, no caso, sou agrônomo. Comecei trabalhando no mercado, morei em Luiz Eduardo Magalhães, fiz estágio nos Estados Unidos, tive uma carreira voltada na área corporativa, até que um dos momentos a minha carreira se juntou com a da Macfor, eu convidei para uma concorrência, os perfis se bateram e a gente realmente começou a focar num setor que era carente de comunicação digital, de conhecimento digital, onde a gente falou, poxa, temos uma super oportunidade de conversar, segmentar com o produtor que ainda não é feito de forma qualitativa, né, nem quantitativa, porque muito o que se faz no agro, às vezes são iniciativas na quais eu brinco, né, que a gente segue o líder, ao invés de entender se o que o líder está fazendo está da forma correta, principalmente na comunicação. E o marketing digital consegue te proporcionar isso, né, através de resultados, métricas, custos, né, entre 1000 e outras métricas que nós temos aí no marketing digital, a gente consegue identificar se o nosso público realmente é fiel, se o nosso público realmente que está consumindo é do agronegócio. E isso me chamava a atenção porque a gente não tinha isso naquele momento no agro, isso aí por volta de 2019, mesmo o marketing digital em varejo estando super forte, a gente via que tinha uma super oportunidade dentro do agro. E a gente resolveu, dentro da Macfor, criar um braço voltado ao marketing digital para o agronegócio, né, onde nós trouxemos outros agrônomos. Hoje nós temos um time de mais de 7 agrônomos, no qual a gente brinca que eles são tradutores da experiência que as pessoas têm no campo para conseguir transformar isso em comunicação. E ao longo dessa carreira que a gente vem trabalhando faz 5, 6 anos que nós estamos focados em agronegócio, a gente se tornou a maior agência hoje do Brasil voltada para o agro. Nossa expectativa realmente é cada vez crescer mais, trazendo conhecimento e publicidade de forma adequada para o produtor rural, né, trazendo o campo à cidade também. Ô, Diogo, explica para a nossa audiência qual que é a diferença de um marketing tradicional para um marketing digital? O que tem de diferente, que ações precisam ser tomadas ou como é que funciona na prática? Legal. A gente costuma falar que não existe uma diferença, né? Porque publicidade, às vezes eu vou impactar aquela mesma pessoa, só que existem diversas formas diferentes. Não é porque eu tenho um marketing digital atrelado a uma empresa que ele descaracteriza ou desabona o marketing que a gente chama de offline, né? Não é porque eu consigo estar na palma da mão do produtor rural através de uma rede social, de um site, de um banner, de uma propaganda segmentada, que eu desabone o outdoor que está na cidade ou uma revista. Então a gente fala que existem as diferenças, né, da forma de chegada, mas não existe uma diferença na forma de comunicação. Claro que eu tenho majoritariamente uma ação offline, ela é no formato estático, seja numa revista, no jornal, no outdoor, mas às vezes eu tenho um out of home também que eu consigo trabalhar de forma animada. E quando a gente entra para o marketing digital, a gente começa a trabalhar com N opções diferentes, né? Eu quero atingir o produtor que está só no Mato Grosso, eu quero atingir o produtor que está no Rio Grande do Sul, eu quero atingir uma revenda, eu quero atingir uma cooperativa. Eu consigo desenhar os momentos de funil e tomada de decisão que aquele prospect tá, ou aquele produtor ou aquela cooperativa tá, e consigo fazer comunicações, né, segmentadas e pontuais para cada momento do produtor. Então eu falo que dentro do offline a gente às vezes tem um momento de comunicação mais engessada, no qual eu faço uma frente muito forte, onde eu consigo atingir várias pessoas
com uma única comunicação, diferente do marketing digital, que a gente consegue caçar, a gente usa um termo, né, caçar com sniper, ou a gente olha muito para o offline como um tiro de canhão e muito para o marketing digital como um tiro de sniper, porque eu consigo saber onde aquele produtor está, o que ele está consumindo de conteúdo, e no momento propício eu consigo colocar uma comunicação. Então, acho que a gente tem muito mais direcionamento e garantia de que eu estou atingindo realmente o produtor rural. É quase que a possibilidade de se fazer um marketing personalizado ali. Não, é perfeito. Na verdade, é isso, né? Porque a gente, quando olha para marketing digital, muitas pessoas entendem, né? Pô, o que é trabalhar com marketing digital para o agronegócio? Muitas vezes as pessoas entendem, pô, é vender um infográfico, é vender um e-book, é fazer um estático, um Reels. E, na verdade, o marketing digital tem uma abrangência muito maior, né? Eu consigo fazer uma régua de comunicação via WhatsApp, eu consigo garantir que o RTV que está no campo consiga chegar no produtor rural no melhor momento através de uma régua personalizada, onde eu percebo que ele tem intenção online e eu consigo gerar uma conexão para o offline, que é, no caso, ele fazer aquela visita. Então, a gente fala que muito do marketing digital ele consegue transformar o vendedor mesmo ausente, presente. Então, eu consigo estar na vida do produtor em momentos no qual não necessariamente eu preciso estar lá fisicamente, mas eu consigo estar através de uma forma remota e, às vezes, não incomodando o produtor rural, porque muitas, né, lavouras hoje, produtores já colocam placa, não aceitamos vendedores sem horário marcado. E isso é muito crítico hoje, né, porque vai muito, né, pessoas de campo, né, os RTVs, cada empresa tem o seu nome, fazer esse atendimento ao produtor rural, mas às vezes ele não está no momento de compra, ou às vezes ele está recebendo tanta gente que ele não quer ouvir. Mas a partir do momento que você tem um impacto, né, dentro das suas rotinas, seja via WhatsApp, seja você, né, nas suas redes sociais, seja você lendo um artigo no jornal, você ter aquele aparato como um guia, né, como uma pessoa do seu lado mostrando aquela comunicação, e você chega, o produtor já sabe o que está acontecendo, então você tem um aparato que sustenta uma ação de vendas offline. Né? E você falou uma coisa importante, você está de olho numa necessidade que já foi manifestada pelo produtor. Perfeito. É muito mais fácil de converter em venda esse produtor. Perfeito. Né? Essa é uma análise muito importante de fazer que você trouxe, porque às vezes muitas das empresas focam em comunicação de produto. Né? Então, muitas das vezes, o produtor ele está sendo bombardeado por 10 produtos para combater um alvo que ele tem, seja uma daninha, seja uma praga, seja uma doença. E quando a gente para reparar, no digital eu consigo saber qual que é o hábito de consumo do produtor de necessidade. Então, normalmente, se ele está consumindo produto, qual que é o produto que ele está consumindo? Qual que é o produto que ele entra no Google e digita? Eu consigo ter acesso por uma informação pública. Mas muitas das vezes o produtor, antes de tomar a decisão por um produto, ele tem uma necessidade que move ele a fazer a compra de um produto ou a necessidade do produto. Qual que é, né, essa necessidade que o produtor fala? E nisso eu consigo identificar no marketing digital. Então, será que compensa eu comunicar produto? Ou será que compensa eu identificar a necessidade do produtor, trabalhar essa necessidade com o fundo de funil, né? A gente fala fundo de funil, que é o momento de conversão no qual ele vai efetivar a compra, trabalhando os alvos e necessidades para ele entender, primeiro, a necessidade que ele tem, qual que é o problema daquela necessidade, como que ele cuida e qual que é o melhor produto, para depois eu fazer esse posicionamento de produto. Então, a gente deixa muito de lado de fazer essa comunicação produto e começa a olhar realmente para o produtor, né? O produtor como centro da necessidade. O que o produtor necessita? Isso. Por quê? Porque ele tem essa dor. Vamos trabalhar a dor para depois eu trabalhar o produto. Ao invés de eu fazer a comunicação a todo momento de produto, eu realmente me comporto e estou ao lado do produtor para ele tomar a melhor decisão sobre a necessidade que ele tem. E para o produtor isso é essencial, porque você mesmo já relatou aí que tem produtor botando plaquinha na fazenda para não me enche o saco nesse momento, né? Perfeito. Deixa que ele procure ou que ele acesse a informação. Perfeito. E ele não procura por produto, ele procura por necessidade. 85% dos produtores não vai no Google, não vai no mecanismo de busca, seja Google, YouTube, qualquer ferramenta que hoje tem, TikTok. Ele não procura o produto que supre aquela necessidade. Ele procura a necessidade para descobrir o que supre aquela necessidade. Então, muitas vezes a gente está olhando o ponto final, só que ele não está procurando aquilo. Então, quando eu trago a necessidade e eu consigo identificar que o problema dele é um percevejo marrom, né? Através desse percevejo marrom, eu faço ações de guerrilha ali, de remarketing, para impactar ele com realmente o produto. Então, eu pego a primeira necessidade para depois trazer uma solução em cima da busca que ele tem. Então, por isso que a gente tem uma facilidade de conseguir entender o que o produtor realmente quer na ponta. Hoje você tem um portfólio de empresas do agro na sua agência.
Conta pra gente alguma experiência interessante aí que vocês tiveram, enfim, e principalmente dessa necessidade de boa comunicação com o produtor. Legal, eu acho que é um case que é muito legal, que a gente traz para ser conversado em muitos momentos. A gente teve um momento, uma ação na qual a gente, ao invés da gente procurar trazer informação de fora da empresa, a gente falou, por que nós não usamos a empresa, né, com a sua força de venda, porque ninguém melhor do que a força de venda para entender a necessidade do produtor e a melhor solução que eu tenho para fornecer referente àquela necessidade. Por que eu não usar essa pessoa para levar a comunicação para o produtor de uma forma mais espontânea? E por um momento nós fizemos o treinamento dessa pessoa de venda, desse RTV, ensinando como que ele gravaria, o que ele precisaria falar, como ele consumiria, qual que era o tipo de conteúdo que o produtor mais consumia, né? E quando a gente colocou essa pessoa para gravar, para gerar uma sequência de conteúdo, ele performou super bem, né? O fato dele estar ali, ele virou praticamente um protagonista da região dele, no qual ele fez o resultado do ano em 60% do ano. Então isso mostrou, pô, será que aquela pessoa era super diferente? A gente fez uma análise, não, ele era um RTV comum como os outros, só que ele foi treinado para fazer uma comunicação como ninguém fazia. Então, quando a gente olha muito hoje, nós temos algumas ações de micro-influenciadores, né? A gente está saindo de uma tendência de macro-influenciadores, até na área de varejo, e no agro a gente segue essa tendência para micro-influenciadores regionais. Quem melhor do que o próprio RTV, do que empresas normalmente têm 400, 300 RTVs, por que não tornar ele um micro-influenciador, fazer com que ele influencie a região na qual ele está atendendo? E a gente começou a fazer esse movimento, porque, no caso, né, é legal da gente fazer uma análise, que a gente faz um comparativo com off. De novo, eu acho que todas as ações de offline, ela tem que andar em conjunto com o online. Não existe qual que é melhor, não, mas elas existem em conjuntura, né? Mas hoje a gente coloca hoje um outdoor. Quantas pessoas com interesse passam na frente daquele outdoor por dia? Que vão olhar, tá, 800, 1000, eu não sei. Quando você tem uma rede social e você se transforma num micro-influenciador regional, então, por exemplo, você é um vendedor de uma empresa X de fertilizantes ou de semente, que você atende uma região, você, na sua carteira, você conhece todos os seus produtores, né? Então, você tem eles no seu Instagram, você tem eles na sua rede social. Por que você não ser a pessoa que poste 2 conteúdos e impacte 100% da sua audiência todo dia? Então, você torna-se um outdoor nas suas redes sociais, impactando o seu público de uma forma técnica, de uma forma natural, de uma forma humanizada, onde a gente consegue gerar muito mais conversão. Então, esse projeto eu acho que é muito legal, porque mostra que às vezes a gente fica procurando soluções fora, né, da base, procura parceiros, procura não sei o quê, sendo que muitas das soluções estão no próprio dentro da empresa. A gente tem que saber utilizar o capital humano e fazer esse treinamento cada vez mais digital, porque a única ferramenta que a gente consegue escalar hoje é o digital, né? Então, como usar isso melhor? Então, acho que esse case é muito legal, onde a gente usa a própria empresa como micro-influência, usa o canal digital como uma ferramenta de acesso, de chegada no produtor rural, de uma pessoa que começa a criar ainda cada vez mais autoridade e, no final das contas, consegue converter melhor junto com o produtor, porque mostra domínio sobre o assunto. Você acha que isso vai virar uma tendência? Eu acho que já é uma tendência, ainda não é muito praticada, mas você já vê cada vez mais pessoas técnicas de vendas criando, às vezes, perfis profissionais para fazer comunicações via eles, né? E eu acho que cada vez mais essa tendência deve crescer. Eu acho que, claro, quando crescer muito, a gente, de novo, vai ter uma rede saturada, porque os vendedores não vão estar mais batendo porteira, mas vão estar na mão do cara 30 vezes e vai mudar. E a tendência vai mudar, mas eu acho que isso tem uma crescente muito boa, porque poucas pessoas ainda fazem. Então, quem está saindo na frente, a gente fala que está bebendo água limpa, né? Daqui a pouco vem todo mundo para beber água e acaba poluindo aquele rio. Mas hoje a gente olha, tem muita oportunidade para a pessoa conseguir criar essa métrica digital. Eu até estava no anuário, né? Eu conversei com o Felipe, né? Que é o CEO da Cumbre. A gente brincou, falou, nossa, se hoje a gente fosse RTV igual a gente era lá atrás, a gente ia fazer um estrago no mercado, só usando as redes sociais, porque tem muita oportunidade de fazer diferente dentro do digital para as empresas com os próprios colaboradores. A gente está falando, obviamente, de fora para dentro da porteira, mas vamos inverter essa história e vamos pensar no produtor como protagonista ou como o agente de divulgação do produto dele. É possível fazer esse trabalho com o produtor também?
o produtor, só para ver se eu entendi bem a pergunta, o produtor usar dos meios digitais para conseguir fazer a divulgação do produto dele, para fazer o marketing pessoal, para virar referência numa região ou no Brasil, que seja. Não, eu acho que sim, eu acho que tem espaço para todo mundo. A gente tem um grupo de empresários que a gente se encontra em São Paulo e ele vende ferramentas para carro. E um dos maiores influenciadores dele é um cara que tem uma borracharia no Maranhão. Então, é o maior influenciador dele de ferramentas. Então, isso a gente pode ver, pô, um cara que está dentro de São Paulo, viu que tem uma pessoa lá no Maranhão e essa pessoa se tornou. Para produtor é a mesma coisa. Mesmo que a gente, em muitos momentos a gente fala, mas o agro é muito comoditizado. Pô, o produtor vai lá, produz soja, produz gado. Mas, assim, ele pode se posicionar como autoridade com uma certa facilidade, né, usando as métricas e ferramentas digitais para conseguir impulsionar seu negócio. Porque muitas vezes a gente está olhando muito para um ponto, às vezes você acha uma régua, você acha uma veia na qual você consegue sair dessa propriedade, criar outras coisas que realmente são interessantes, só que às vezes a gente acaba ficando blindado, olhando só para frente, a gente não consegue sair. Eu acho que o digital proporciona isso, né? Você conseguir levar outros assuntos, outros conteúdos do que você está fazendo e se posicionar assim como uma autoridade de relevância ali no setor que você trabalha, até para gerar uma oportunidade como nós fizemos com um cliente nosso, onde o produtor se tornou protagonista de uma campanha que a gente estava criando. Então, a gente passou uma série de momentos junto com esse produtor, entendendo o que ele fazia, ele virou uma autoridade. Onde ele vai, ele é respeitado por mostrar como a lavoura dele funcionava no dia a dia. Eu vi um produto de vocês, um material de vocês, na verdade, que fazia uma conexão, principalmente, de um sonho de consumo do produtor, que é a caminhonete, mais que um sonho de consumo, uma necessidade do dia a dia do produtor, com a parceria com o Broto, né, que é a plataforma digital aí do Banco do Brasil. Eu queria entender um pouco mais dessa parceria e principalmente entender estratégias para se vender uma caminhonete, por exemplo. Legal. Eu acho que a parceria com o Broto é fantástica para a gente, né? A gente, dentro da Macfor, a gente vem olhando sempre, né, para os principais players do segmento, do setor do agro, em cima dos principais segmentos. E o Broto, para a gente, é um super case, né, de uma plataforma que veio, né, da junção de duas empresas, nasceu o Broto, que se tornou uma das principais plataformas digitais onde conecta o produtor rural a diferentes, né, produtos, seja crédito, seja financiamento, seja defensivos ou qualquer outro produto lá que você pode colocar, e também o caso de caminhonetes, de tratores, que você pode fazer esse financiamento e esse acesso ao produto dentro da plataforma do Broto, né? Então, para a gente usa muito... vocês trouxeram cases de picape, mas o Broto é uma plataforma, um marketplace que consegue conectar muito mais, tem muito mais soluções. E para a gente é legal porque nós temos uma permeabilidade junto com o Broto de conseguir chegar no produtor rural de uma forma assertiva. Então, a gente considera um jogo de ganha-ganha, né? O Broto ganha tendo o Macfor porque a gente consegue gerar capilaridade e a gente também ganha por ser o principal player no segmento que ele joga. Eu achei interessante o case justamente porque vocês conseguiram identificar o momento em que o produtor está capitalizado, o momento que o produtor precisa fazer o investimento e a necessidade dele de ter que fazer aquele investimento, né? Dentro de tudo que a gente já conversou e agora especificamente falando da oportunidade que as montadoras estão encontrando nesse tipo de marketing também, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que o Broto é uma parte, né, desse achado, né? O Broto foi pioneiro, saiu na frente, hoje é o maior do setor, né? E as picapes, como eu trouxe, uma dos diferenciais, como eu trago, né? Picape principalmente tem vivido um momento no qual eles têm que achar novas oportunidades de vendas, né, de formas assertivas, e a gente começa a perceber que é um segmento que vem olhando cada vez mais também para o setor digital, né? Temos um case que foi falado, que está no nosso anuário, né, que o pessoal pode acompanhar também, que é o case da Ford. É um case de CRM super legal, como eles conseguiram gerar valor para a marca através do digital, através de uma régua de relacionamento completamente conectada
com o prospect, seja ele um usuário, seja ele uma pessoa que conhece, ou seja ele que está com uma intenção de compra. Então, através do digital, eles conseguiram usar diversas ferramentas ao longo dessa jornada para conectar cada vez mais, principalmente o produtor rural, junto a essa caminhonete e gerar valor para ele durante essa experiência. E o Broto faz a mesma coisa, né? Como que eu consigo gerar capilaridade? Como as marcas conseguem gerar mais capilaridade e gerar mais awareness e conseguir colocar seu produto de forma mais longe através de uma forma assertiva? E o Broto vem muito com isso, né? Para realmente gerar essa conexão entre marca e produtor rural. Muito bem. Agora, onde está o dinheiro e principalmente onde o investimento precisa ser feito, né? Um estudo recente trouxe aí que a renda agrícola está concentrada em regiões como Centro-Oeste, Sul e Sudeste. É um estudo específico de uma grande empresa de comunicação do Brasil. Como é que isso influencia nas estratégias e nas publicidades? É 100% influenciado. Porque não só pelo fato da concentração, mas pelo fato da diferença entre essas regiões no agronegócio. Então, a gente fala que o Brasil, né, a gente fala não, é dado que o Brasil é um país continental. Então, nós temos região muito ao sul, que nós temos, né, um regime hídrico diferente da região centro-oeste, nós temos, né, a safrinha sendo praticada no Mato Grosso, que não é praticada em Luiz Eduardo, ali no oeste baiano, que é feita de safras diferentes no Rio Grande do Sul. Então, nós temos um perfil de produtor e de produção diferente em cada região do Brasil. E para isso eu também tenho diversificações de produtos e soluções para cada região. Então, às vezes, você tem um solo de cerrado, esse solo de cerrado ele tem que ter uma necessidade fisiológica de nutrição diferente de um solo do Rio Grande do Sul, diferente de um solo de Minas Gerais, por exemplo. Então, aqui a gente está falando de fertilizante. A semente que funciona, às vezes, para uma safrinha, não funciona para quem? Para o milho safra, não funciona para o milho safrinha. Então, a gente tem diferentes sementes. Mesma coisa para defensivos. Então, cada região tem a sua particularidade e a gente consegue, dentro do marketing digital, atribuir, que a gente chama disso de segmentação, a gente fala até brincando que é uma ultra segmentação, porque eu consigo, dentro do Mato Grosso, identificar uma necessidade, seja de Sorriso, Sinop, uma pequena região que tem uma necessidade diferente. Então, está tendo um surto de ferrugem, eu consigo regionalmente posicionar uma solução, né, para aquela necessidade momentânea. Então, eu tenho essa diferenciação. Rio Grande do Sul, menores produtores. Mato Grosso, maiores produtores. Né, produtor de algodão, por exemplo. Eu tenho 80% da produção de algodão em cima de praticamente 20 produtores rurais. Então, não compensa eu dar um tiro de canhão para o produtor rural do algodão. Compensa eu ter ele na minha lista e fazer uma comunicação regionalizada. Produção de soja, por exemplo. São N produtores, desde o pequeno, desde o médio, desde o grande até o gigante, são produtores de soja, mas tem modelos de cultivos diferentes, usos de tecnologias diferentes. Então, para cada público, né, para o Paraná, eu tenho um tipo de produtor, em São Paulo eu tenho um tipo de produtor de soja, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, eles se diferem. Como que eu consigo usar cada um com a sua necessidade para conseguir atingir da melhor forma possível? Então, muda muito a comunicação. Né? A estratégia de mesmo produto ela é diferente para cada região do Brasil. Eu percebi pela sua fala que esse tipo de comunicação exige conhecimento. Como é que vocês se preparam para esse conhecimento? E, enfim, como é que essa relação aí com a comunicação e o conhecimento se dá na Mac4? Legal. A gente desenvolveu um modelo de negócio voltado para o agronegócio. Por isso que a gente falava, quando no começo a gente se portava muito como uma startup de comunicação voltada para o agronegócio, porque a gente realmente tentou entender a necessidade do setor sobre soluções agronômicas, ao mesmo tempo que a gente tentou encaixar uma solução de publicidade e propaganda adequada para o setor. Tá? E foi nesse momento que a gente percebeu que muito do que era sentido e vivido no campo não era sentido ou vivido pelas pessoas que estavam fazendo comunicação. Né? A gente existia uma distância muito grande entre esses dois pontos. E a gente falou, a gente precisa de uma certa forma ser esse meio. O que acontece no campo que eu traduzo para uma visão corporativa para conseguir entender a publicidade que eu consigo devolver para o campo uma comunicação. E muito das nossas tratativas foi treinar pessoas de campo para comunicação, eles entenderem. Então, nós pagamos pós para diversos agrônomos dentro da nossa empresa. Eles treinaram, entenderam como que funcionava, né, a parte de comunicação. E a gente mudou o modelo, porque muitas vezes a gente chega para um cliente, eles passam muitas vezes o briefing do que eles esperam.
E a gente faz esse entendimento não só com a área de comunicação, mas com a área de marketing regional e também com a área comercial, para entender o que está acontecendo num cenário geral. A gente traz dentro de casa, faz essa tradução com os nossos agrônomos e leva de volta. E ao longo do ano, o cliente não passa mais um briefing para a gente. Muito pelo contrário, a gente briefa o cliente do que a gente vai fazer ao longo do ano, atrelado às estratégias, ao momento da cultura, se está no momento de plantio, se está no momento de colheita, se está no momento de planejamento estratégico, se está no momento de compra. A gente define a estratégia, passa para o cliente o que a gente espera que aconteça naquele mês vigente ou naqueles 2 ou 3 meses vigentes, e a gente que gera comunicação atrelado ao que eles têm de expectativa. Então o cliente olha para a gente realmente como um parceiro estratégico, porque a gente não é uma única agência que recebe uma demanda e devolve. A gente cria a demanda, discute com o cliente, faz dentro de casa e apresenta para o produtor rural. Então acho que esse que é o ciclo que difere a gente. E lá na ponta final, quem recebe a mensagem também está muito mais apto a entender aquilo que está sendo Muito passado. mais alinhado, muito mais alinhado. Muitas métricas de marketing digital trazem a parte quantitativa, é aquilo que eu falei no começo da conversa. Muito se olhava antigamente para quantidade, pouco para qualidade. E quando a gente tem uma relação offline, é muito difícil saber quem realmente leu ou consumiu aquela notícia até o final. E no marketing digital, a gente consegue entender, principalmente dentro dos nossos portais de notícias, né, que a gente cria conteúdo, quanto tempo aquela pessoa ficou retida dentro daquele conteúdo. Então, às vezes a gente antigamente poderia ter um alto volume, que a gente às vezes identifica até em alguns pontos de concorrência, análise de outros players do setor, é que eles têm um alto número de tráfego para dentro do portal, só que quando a gente olha o tempo que aquela pessoa permanece, são poucos segundos. Então a gente percebe que parte daquele tráfego levado para dentro daquela empresa não é um tráfego que eles estão procurando. E a gente vem procurando cada vez mais não só focar na quantidade, mas focar na qualidade. Então uma das principais métricas que nós temos hoje dentro da Mac4 é o tempo que essa pessoa permanece consumindo nossos conteúdos. Essa é uma das principais métricas, porque isso não pode abaixar, na verdade isso tem que aumentar e a quantidade também tem que aumentar. Então tem que cada vez mais procurar por qualidade, e a qualidade automaticamente vai te trazer mais quantidade, principalmente de tráfego para o portal. E é sinal de que a mensagem está funcionando. Perfeitamente, é isso. Quando eu falo que a pessoa fica lá 2, 3 minutos lendo notícias, uma única notícia, eu tenho a certeza que aquela notícia do começo ao fim foi bem elaborada. Se eu tenho um tempo médio acima da minha expectativa, eu sei que aquele conteúdo está correto. Então eu uso ele como uma forma de aprendizado para o meu time e continuar criando conteúdos parecidos com esse que eu venho criando. Legal. Agora, Diogo, vamos falar um pouquinho do perfil do produtor rural. A gente tem o produtor rural brasileiro como um dos mais jovens do mundo e aparentemente muito aberto às novidades, às tecnologias e à pesquisa, enfim, ao conhecimento. Como é que é isso? Como é que está sendo essa relação do produtor hoje rural brasileiro com o novo marketing, digamos, esse marketing que você está trazendo e apresentando para a gente aqui? Isso é muito importante. A gente trabalhar falar dessa sucessão familiar. Começou a se falar da sucessão familiar 10 anos atrás e hoje a gente já vê um público majoritário, se não me engano, de 25 a 35 anos, 35 a 40. A gente tem bastante um público de produtor muito grande nessa faixa etária. E quando a gente olha adesão digital, a gente tem praticamente 100% de adesão digital por esses novos perfis que hoje realmente estão liderando o setor. Alguns números, isso é muito interessante, porque eu falo muitas vezes com o meu time que os números falam, de uma certa forma os números falam. E muitas vezes a gente acessa algumas informações que falam que o produtor está 87%, 88% conectado. E a gente na Mac4 desenvolveu um estudo para a gente entender, desses 87% que estão conectados, quantos por cento eles representam as movimentações de negociações do agronegócio. E a gente percebeu que praticamente 98% desses 87% representam 98%. E esses outros 13%, quando eu trabalho com número unitário de produtores, muitos desses produtores que não estão conectados, às vezes têm fazendas muito pequenas. Né? Então, praticamente é uma agricultura familiar. E aqui a gente não está criando, né, falando que a agricultura familiar é isso, não é conectado, não é desenvolvido. Eu acho que não é nesse o assunto. Mas a gente vê que a movimentação que é feita hoje no agronegócio, 98% do volume negociado hoje no agronegócio já está digitalizado. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente começar a cada vez mudar paradigmas, né? E para a gente muda muito paradigma. Teve uma rede social nova entrando, principalmente TikTok, que a gente olhava para o TikTok,
é uma rede social muito mais fã, é uma rede social mais júnior, né, com pessoas mais novas. Bom, a gente começa a perceber que dentro do TikTok, a gente começa a ter uma adesão bacana para dentro do agronegócio. Né? Claro que eu não tenho a capilaridade que eu tenho dentro de outras redes sociais dentro do TikTok, mas eu tenho uma conversão adequada dentro do TikTok. Então, quando eu falei dentro de conversão, né, qual o melhor converte, não é o TikTok, mas é uma plataforma na qual no futuro a gente vai ter bastante acesso. Então, por que não começar a investir agora, que é embrionário, para quando ela se tornar realmente relativa, eu já ter uma certa autoridade dentro daquela plataforma. Então, a gente vê que o circuito digital ele é muito rápido de se acontecer. Então, um dia é uma coisa, outro dia é outro. O digital faz isso com que a transformação seja muito rápida. Né? Você citou o TikTok aí como uma ferramenta importante para ser, pelo menos, observada. Quais outras ferramentas você citaria hoje como importantes nessa composição do marketing digital? Eu acho que as principais, né? A gente pode falar de Meta, muito atrelado ao Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, também tem sido visto, Google e YouTube. Eu acho que dessas plataformas hoje que a gente tem acesso, né, diário, são as principais plataformas. Quando a gente trabalha muito sobre busca e necessidade do produtor, eu trabalho majoritariamente dentro do Google, porque 86% das intenções de compra hoje no Brasil começam através de uma pesquisa dentro do Google, né? Seja o Google e o YouTube, né? Que são as duas principais plataformas de busca hoje dentro do Brasil. Então, a busca pela necessidade começa lá. Então, a gente até brinca que se você está posicionado na segunda página do Google, é um bom lugar para você enterrar alguém, porque ninguém nunca vai achar, ninguém vai para a segunda página do Google. Então, cada vez se torna mais importante você ser uma autoridade digital a ponto de você se posicionar com as principais palavras-chave, né, na primeira página do Google. E como é que faz para ser uma autoridade digital? São N fatores, né? N fatores. Tem os fatores de tecnologia, né, na qual você tem que estar com domínio adequado, você tem que estar com o site programado de forma adequada e, por outro lado, você ser visto pelo Google como relevante. Né? E para você ser visto pelo Google como relevante, você precisa ter usuários, você precisa ter uma recorrência de postagem, você precisa ter o texto trabalhado. A gente fala de SEO, mas eu acho que não vale a pena a gente ter uma conversa muito técnica aqui para quem está ouvindo a gente, mas é um mecanismo no qual o Google enxerga o seu site e o seu conteúdo. A gente até brinca, né? Pô, quem lê blog post, né? Quem lê conteúdo? Bastante gente lê, mas principalmente o Google lê. Se o Google lê, ele vai te posicionar à frente nas primeiras páginas. Então, se você for estratégico, pegar as principais palavras que são procuradas pelo produtor rural, criar conteúdo relevante, seguir uma metodologia de SEO, você vai estar posicionado na frente do Google. E realmente, quando aquela necessidade surgir do produtor rural, você bem posicionado no Google, você vai ser uma das opções que ele vai clicar para consumir o seu conteúdo. A gente está entendendo nessa conversa que o marketing, olhando para o agronegócio, está mudando, está se renovando e está se diferenciando no final das contas, né, Diogo? Uhum. Eu acho que é legal a gente falar isso, porque quando a gente olha para marketing digital para outros setores, né, do Brasil, seja varejo, seja automobilístico, seja farmácia, que é muito forte, e fizer uma comparação, uma analogia com um avião, quando a gente olha o marketing digital para esses outros setores, é como se fosse um avião já cruzando o Atlântico, chegando na Europa. Quando a gente olha para o agronegócio, a gente está na cabeceira da pista, a gente nem decolou. Então, tem muita oportunidade de a gente pensar como se diferenciar, como chegar, todas as ideias a gente traz. Isso é muito legal no agro, porque tudo que a gente testa funciona. A gente tem muito uma mentalidade, né, os sócios dentro da Mac4, da gente ter uma mentalidade de growth, que é o que? A gente testar, aprender e aplicar. Testar, errar, aprender e aplicar. Então, no agro, esses movimentos trazem muito resultados. Então, pequenas mudanças, a gente consegue fazer o ponteiro girar muito rápido. Então, todo dia nós temos um time que fica só procurando otimizações para serem feitas em sites, em campanhas de mais de 20 pessoas lá dentro, só para a gente ver quais são pequenas ações que a gente consegue mudar o ponteiro. Claro que ao longo dessa jornada a gente aprendeu muito, principalmente a criação de público, identificar a oportunidade, como que a gente vai reimpactar aquela pessoa. E a gente tem essa base muito bem ancorada que a gente consegue usar para todo o setor dos clientes que a gente atende, mas todo dia a gente faz um novo aprendizado para conseguir fazer com que nossas campanhas performem melhor, que os nossos conteúdos tenham mais leitores, que a gente consiga realmente fazer com que as pessoas permaneçam lendo nosso conteúdo e cada vez mais nossos clientes aproveitando dessa autoridade que é gerada.
A gente está falando muito da perspectiva de quem precisa do produtor rural, mas vamos olhar para o produtor rural como o protagonista agora e diante, você mesmo lembrou isso no começo da nossa conversa, diante dessa enxurrada de informação, de enxurrada de informações mesmo que ele recebe no dia a dia dele, como é que ele pode ser mais assertivo, como é que ele pode ser mais estratégico, enfim, qual que é a sua dica para o produtor que está nos ouvindo agora para não se afogar nessa enxurrada aí de informação que chega para ele? É um processo natural de escolha e de afinidade. O produtor rural ele não vai ver conteúdos no qual ele não se interessa. É engraçado a gente falar isso, mas muito do conteúdo que chega para ele vem através de pesquisas que ele faz ou através de afinidades de conteúdo, né? Então, às vezes, as principais métricas hoje olhado para uma rede social, às vezes é o tempo que você olha para um post. Então, se você parou, olhou aquele post, assistiu um pedaço do vídeo, a própria plataforma já entende que aquele conteúdo é relevante para você, ele vai perceber quais conteúdos são parecidos e cada vez mais trazer isso para você, seja através do orgânico ou seja através de mídias pagas, onde as pessoas aproveitam desse algoritmo para conseguir fazer venda, que é aí que o Instagram, o Facebook e o Google conseguem, e o YouTube conseguem ganhar dinheiro, né? Nessa percepção, ele gosta desse assunto, eu vou colocar aqui, ele vai clicar e eu vou no leilão, vou conseguir leiloar de forma mais eficiente. Mas o próprio produtor vai ter essa similaridade. Por isso que eu acho que é extremamente importante a gente, cada vez mais, ter comunicação não voltada para produto, porque eu acho que produto é o resultado de uma comunicação efetiva. Então, quando eu trago uma necessidade, topo de funil, eu vou baixando o funil e o produtor vem consumindo, automaticamente ele vai consumir uma publicidade do meu produto que vai fazer sentido para ele naquele momento. Não adianta eu pegar um momento que o produtor não está querendo consumir o produto, que ele não tem uma necessidade, e jogar a informação na frente dele, que ele, além dele não consumir aquele meu conteúdo, ele vai passar pelo meu conteúdo e automaticamente o algoritmo vai mostrar para ele que aquele conteúdo que eu tenho publicado não é relevante para ele. Então, eu perco pelos dois lados. Eu perco pelo produtor que não está olhando e eu perco porque eu também estou fazendo um pagamento de mídia para aquela pessoa não está vendo. Então, nas redes sociais, eu acho que isso, e até em sites, né, quando a gente tem espaços abertos para aquelas pessoas irem consumindo conteúdo, clicando, a gente consegue identificar qual tem mais interesse ou não. E eu acho que isso se torna natural, porque hoje o produtor rural já é assediado a todo momento por publicidade irrelevante. Então, quando você consegue atingir essa publicidade relevante, automaticamente você vai conseguir fazer com que o produtor esteja cada vez mais conectado com a sua marca. E você está falando da busca da necessidade dele. A gente tem aqui no Notícias Agrícolas, por necessidade até, de trazer as principais informações do agronegócio. E quando, por exemplo, a gente destaca uma praga que está acontecendo, ou uma doença que está atingindo uma lavoura, a gente percebe o interesse do produtor. É a partir daí que a seleção começa a ser feita? Também. Pode ser através daí, às vezes a gente consegue identificar que ele tem uma necessidade por uma praga, porque é o momento. Né? Por isso que a gente fala que pauta quente, muito por canal de notícias, como Notícias Agrícolas, a gente consegue ter um termômetro de como o produtor está se comportando e de como o produtor está consumindo conteúdo. Né? Então, ter um surto de praga ou de uma doença no Mato Grosso, a gente vê que aquilo tem um boom de acessos. Através desse boom de acessos, eu sei que a necessidade vai gerar, né, no final de funil da venda, vai precisar de um produto. Então, a partir dessa necessidade, eu trabalho ao lado do produtor para realmente posicionar a melhor solução, né, para aquele produtor. Então, eu acho que faz total sentido, né, quando a gente pega um conteúdo sobre necessidade, ele consome, eu identifico lá quem ele é dentro do algoritmo e automaticamente eu faço uma campanha de remarketing para atingir ele com a melhor solução. E é cada vez mais esse marketing personalizado que vai assumindo o protagonismo. 100%, porque comunicação fria hoje não conecta mais. Né? É muito difícil você ter uma comunicação fria sem entender qual que é o momento que aquela pessoa está. E a gente está falando de produtor aqui, mas isso funciona para qualquer segmento. Carro, o que adianta aparecer um carro se não é seu momento de compra, se você não está querendo trocar, se você já acabou de comprar um carro. Né? Então, você tem que estar cada vez mais identificando qual que é o momento de compra e colocando a informação para aquele produtor naquele momento. Porque antes, mídia paga era muito barata e cada vez mais a mídia paga tem se tornado cara. Então, se eu impactar demasiadamente produtores que não estão no momento melhor de compra ou que estão aceitando a publicidade, eu estou jogando dinheiro no lixo.
Então, a identificação disso faz com que eu consiga, de forma efetiva e eficiente, articular o dinheiro do cliente ao ponto de eu conseguir ter mais conversão e ter mais resultados sobre o valor unitário investido. Boa. A gente está caminhando já para os finalmente aqui, Diogo, mas eu queria que você pontuasse aqui para a gente o futuro do marketing, principalmente para o marketing do agro. Tá. Eu acho que é uma pergunta interessante, porque cada dia o agronegócio, eu brinco, se o planejamento, se você conseguiu acertar em cima do planejamento, alguma coisa deu errado dentro do agronegócio, né? Porque a cada dia o agronegócio muda. Deu uma chuva, mas já muda todo o planejamento, compra, vende, faz, não faz, preço sobe, produtor vendendo. É uma loucura dentro do agronegócio. Então é muito difícil eu falar sobre o futuro de um setor que ele é tão, e eu falo assim, instável não por conta de instabilidade, mas instável por conta de tantas nuances que a gente tem, seja de clima, seja de câmbio, seja de qualquer outra nuance. Então é muito complexo eu falar qual que é o futuro do marketing do agronegócio. O que eu posso afirmar é que cada vez mais o produtor vai estar segmentado e olhando para comunicações e conteúdos efetivos. E isso é uma tendência que a gente observa no campo. A partir do momento que ele coloca uma placa que ele não quer mais vendedor, automaticamente ele está dizendo, eu não quero mais comunicações que não sejam para o momento que eu estou. Então aqui ele já fez o bloqueio, porque o RTV se comporta como um comunicador de vendas, né? Ele vai lá para vender, mesma coisa que eu faço uma campanha de vendas. Então ele já bloqueou, né? Como se ele tivesse bloqueado o ads ali dessa pessoa. Então, o que a gente pode afirmar é que cada vez mais esse produtor vai estar sendo impactado por um maior número de ações. Então, ele começou sendo impactado por um maior número de pessoas no campo, ele bloqueou. Hoje ele está sendo impactado por um maior número de notícias online, daqui a pouco ele começa a bloquear todos esses ads. Então, no marketing do agro, a gente tem que se desenvolver e criar novas soluções muito rápidas, porque o produtor rural realmente está sendo a todo momento bombardeado por diversas soluções que às vezes acaba prejudicando a minha comunicação, porque outro player do setor foi fazer uma comunicação com uma palavra-chave às vezes que eu uso e ele acabou sendo bloqueado. Então, a gente cada vez mais usando de mecanismos de humanização, de trabalhar sobre a necessidade, de começar a colocar o produtor no centro das ações, para a gente começar a cada vez mais explorar novas redes sociais, explorar novos formatos, explorar novos parceiros, para que a gente consiga cada vez mais estar na rotina do produtor. Eu acho que a evolução é essa cada vez mais a gente se tornar uma figura presente na vida do produtor de forma indireta, não tão de forma direta, porque eu não quero ficar com ele toda hora produto, mas de forma indireta. Estou aqui do seu lado na hora da necessidade, estou aqui do seu lado para te ajudar na hora da estratégia, mas eu também estou aqui do seu lado para te colocar o melhor produto, né? Então, acho que cada vez mais a gente se posicionar ao lado do produtor genuinamente. Legal. Agora eu vou abrir o espaço para que você se comunique com o produtor rural, que é o nosso público aqui. Faça o seu marketing. Legal. A gente tem muitas iniciativas voltadas para o produtor rural e também muitas iniciativas, né? Nossas principais iniciativas é fazer com que as empresas hoje do setor consigam chegar, né, ao produtor rural de forma mais eficiente, efetiva e que realmente a gente consiga gerar valor para esse produtor rural, principalmente que nos assiste hoje. Então, a mensagem para o produtor rural, né, até uma brincadeira, fiquem tranquilos que cada vez mais as empresas que hoje são atendidas pela Macfor vão conseguir chegar com vocês com as melhores soluções de forma genuína, se posicionando ao lado de vocês, trazendo os principais produtos e trabalhando as principais necessidades. Diogo, obrigado, meu caro, mais uma vez, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É sempre bom conversar contigo, tem sempre uma novidade aí para a gente aprender, principalmente quando o assunto é marketing e mais ainda quando o assunto é marketing digital para o agronegócio. Legal. Eu que agradeço você, todo o time, o Daniel, todo mundo que está aqui no Notícias Agrícolas, faz isso acontecer. Eu sei o quanto é difícil gerar notícias, estar presente, entender a rotina do produtor rural e eu sempre falo, né, de boca cheia que o Notícias Agrícolas é um parceiraço nosso, eu gosto muito dos conteúdos e sempre quando eu tenho a oportunidade de falar qual que é o principal canal de notícia do setor, eu falo que é o Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Diogo. Obrigado a você. Dessa forma, a gente encerra mais um episódio do Podcast NA. Vamos ficando por aqui, lembrando que Podcast NA sempre às segundas-feiras aqui no Notícias Agrícolas. Até a próxima!